Evangelho segundo João, a partir do capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Vamos orar? Pai querido, obrigado por tua palavra, que ela possa produzir em nós a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus, nós a acolhemos. Amém. Muito bem, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala da visita de Jesus aos seus discípulos logo após a sua ressurreição. Nós estamos na época da Páscoa, nós estamos celebrando a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma, o momento mais importante da fé cristã. A vitória de Jesus Cristo sobre a morte, a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado, a vitória de Jesus Cristo sobre o inferno. E esse texto que nós estamos lendo, ele se localiza no primeiro dia da semana, logo após Jesus ter ressuscitado. Então Jesus vai aparecer aos seus discípulos como um todo, um conjunto, pela primeira vez. Ele já havia aparecido para as irmãs que foram ao túmulo com o objetivo de embalsamá-lo, mas agora ele está se apresentando aos discípulos. E onde estão os discípulos? Os discípulos estão numa casa com as portas trancadas. E os discípulos estão com medo dos judeus. Os discípulos estão apavorados e os romanos não precisaram prendê-los, eles mesmos se trancafiaram, na expectativa de que a qualquer momento seriam presos e também levados ao mesmo destino de Jesus, que seria a cruz. Os discípulos são essenciais para Jesus. Como os irmãos cantaram aqui, essa música extremamente significativa, que diz que nós somos os olhos de Jesus, somos a boca a proclamar o reino, os olhos a procurar os aflitos. Então os discípulos são essenciais para o projeto de Jesus, essenciais. Mas onde estão os discípulos? Os discípulos estão trancados. Quem trancou os discípulos? Eles se trancaram. E por que eles se trancaram? Porque eles estavam com medo. E do que eles estavam com medo? Eles estavam com medo dos romanos. Os romanos haviam prendido Jesus, haviam torturado Jesus e haviam assassinado Jesus. E eles estão apavorados. E o que eles estão esperando? Eles estão esperando que a qualquer momento os soldados romanos invadam a casa, derrubem a porta e os prendam
como prenderam Jesus e os matem como mataram Jesus. Eles estão apavorados. E de fato alguém invade a casa, mas quem invade a casa é Jesus. Não foram os romanos, nem do exército regular, nem a guarda que cuidava dos sacerdotes. Quem invade a casa é Jesus. Agora, por que eles estão trancafiados? Bom, eu já disse, eles estão com medo. Eles estão esperando a qualquer hora serem abordados pelos romanos, arrastados pelos romanos aos tribunais, ou nem mesmo isso, já serem levados para a crucificação. Então, por que eles estão trancados? E por que eles se trancaram? Eles se trancaram porque eles não acreditaram na ressurreição. Nada que Jesus sofreu e nada por que Jesus passou, Jesus omitiu dos discípulos. Ele disse para eles que ele seria alcançado pelos judeus e pelos romanos, que eles o torturariam, que eles o matariam, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E tudo que Jesus disse para os discípulos aconteceu mesmo. Os discípulos o viram sendo preso, arrastado pelos romanos. Os discípulos o viram sendo chicoteado. Os discípulos o viram ser julgado de forma totalmente desonesta, e Jesus o viram ser entregue pela liderança do Sinédrio, e os discípulos viram Jesus ser condenado à crucificação. Exatamente como Jesus disse que aconteceria, eles viram de algumas maneiras. Um estava na casa de Caifás, outro estava lá escondido no Sinédrio, outro era discípulo oculto, outro chegou até o Calvário. Eles viram tudo que Jesus disse que iria acontecer. No primeiro momento, quando Jesus lhes disse tudo que iria acontecer, eles não conseguiram acreditar, porque, afinal de contas, eles tinham visto Jesus realizar proezas. Jesus havia curado enfermos. Jesus havia ressuscitado mortos. Jesus havia multiplicado pães e peixes. Jesus havia escapado de uma multidão que queria apedrejá-lo. Ele passou pela multidão e a multidão nem reagiu. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram Jesus acalmar tempestades. Eles viram Jesus derrubar soldados apenas respondendo uma pergunta dos soldados. Os soldados perderam os sentidos. Eles não conseguiam acreditar que alguém pudesse prender um ser humano assim. Quem pode prender um homem que a simples resposta dele faz as pessoas perderem o sentido? Quem pode prender um homem que as pessoas chegam a pegar em pedras para apedrejá-lo e ele simplesmente passa pelo meio deles e eles sequer reagem? Quem pode prender o homem que ressuscita mortos, que cura enfermos, que ordena e os demônios vão embora? Quem pode prender esse homem? E ele diz: eu vou ser preso, os líderes judeus vão me entregar aos romanos, e os romanos vão me matar.
Num primeiro momento, eles não conseguiram entender isso. Eles não conseguiram entender o sacrifício. Eles não conseguiram entender a necessidade do sacrifício. Eles não conseguiram entender que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E que a única maneira do Cordeiro tirar o pecado é ser sacrificado. Quando Jesus é anunciado pelo profeta João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o João Batista já estava dizendo, ele vai morrer. Porque a única forma do Cordeiro ser eficaz para o perdão dos seres humanos é a morte. Ele tem que ser sacrificado. Quando João disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo, ele veio para se sacrificar. Ele veio para o sacrifício. E quando Jesus, depois de ter dado provas incontestes da sua messianidade a partir dos seus milagres, porque os milagres de Jesus eram para demonstrar aos judeus que ele era o Messias, a partir do momento que Jesus fez todos os milagres que deveria fazer e deixou claro que ele era o Messias, ele deixou claro o que João havia anunciado sobre ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso significa ele vai morrer. Porque se o Cordeiro não morrer, ele não produz perdão, não produz justificação, não produz salvação, não produz remissão dos pecados. Todos os judeus sabiam disso. Que um cordeiro era valioso morto, como sacrifício. Eles estavam acostumados a fazer isso. Quebravam a lei de Moisés, iam ao templo e um cordeiro seria sacrificado. O cordeiro é válido, é valioso quando sacrificado. Se ele não for sacrificado, ele não traz o perdão que eles precisam, porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E aí Jesus está dizendo isso aos seus discípulos: eu tenho de morrer. Os discípulos estão pensando que isso inclusive é uma impossibilidade. Um ser tão poderoso, capaz de ordenar curas a quilômetros de distância, capaz de ordenar libertação espiritual a quilômetros de distância. Dá uma ordem aqui e a quilômetros os demônios abandonam a pessoa que possuía. Como alguém pode tocar numa pessoa dessa? Como alguém pode matar uma pessoa dessa? Como alguém pode matar uma pessoa que se transfigura, que vai ao lugar celestial, que conversa com Elias e com Moisés, que representam a lei e os profetas? Como? Como é possível que alguém possa tocar em alguém que diante dele se transfigura e muda de dimensão espiritual na presença deles? Não, eles não conseguiram acreditar na necessidade do sacrifício. Eles não conseguiam acreditar que Jesus Cristo era um holocausto, que Jesus Cristo era um sacrifício, que um cordeiro só tira o pecado se morrer. Eles não conseguiam acreditar nisso. E por que eles não conseguiam acreditar nisso? Por
porque eles tinham uma esperança triunfante. Eles esperavam que Jesus fosse um grande general, que lideraria Israel, e Israel tomaria o lugar dos romanos, e seria a grande nação do mundo, e todas as outras nações seriam subjugadas por Israel. E Israel lideraria o mundo como os romanos então estavam liderando. Mas o profeta que anunciou Jesus disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro. Ele não disse general, ele não disse soldado, ele não disse rei, ele disse Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que João Batista estava dizendo? Ele vai morrer. Ele veio para morrer. Se ele não morrer, a vinda dele não produzirá o efeito que precisa produzir. Bom, Jesus andou com seus discípulos, ele operou sinais e maravilhas, ele curou os enfermos, ele ressuscitou os mortos, ele multiplicou pães, ele multiplicou peixes, ele andou sobre as águas, ele acalmou tempestades, ele expulsou os demônios, ele operou maravilhas, ele transfigurou-se diante deles e foi visitar a dimensão celestial e falou com Moisés e com Elias. Ele recebeu 2 vezes a palavra de Deus, do Pai. A primeira vez, quando do seu batismo: este é o meu filho amado, que me traz alegria, em quem me comprazo. E depois, na transfiguração, o Pai diz novamente: este é o meu filho, a ele ouvi. Quem toca numa pessoa dessa? Quem alcança uma pessoa dessa? Quem pode ousar enfrentar uma pessoa dessa? Quem? Se os próprios demônios não conseguem. Mas ele era o Cordeiro de Deus. Se ele não morrer, o pecado do mundo não será tirado. Ele não veio para derrotar os romanos, ele veio para derrotar o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, ele anunciou isso aos discípulos. Ele disse ainda: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Então eu tenho de morrer. Nós vamos para Jerusalém, e quando eu chegar lá, eu serei entregue aos romanos, e os romanos vão me matar. Como? Então, os discípulos não conseguiram acreditar no sacrifício. Não conseguiram entender o sacrifício. Não conseguiram entender a necessidade do sacrifício. E por que eles não conseguiram entender a necessidade do sacrifício? Eles também não conseguiram acreditar na ressurreição. Então, quando Jesus estava na cruz, se você perguntasse a Jesus o que estava acontecendo, Jesus diria: o Cordeiro de Deus está sendo imolado para tirar o pecado do mundo.
O Cordeiro de Deus está sendo sacrificado para derrotar o pecado no mundo. O Cordeiro de Deus está sendo entregue à morte para tirar o pecado do mundo. Isso é o que ele diria. Mas os discípulos, porque não conseguiram entender a necessidade do sacrifício, não conseguiram acreditar que a morte de Jesus era um sacrifício. Então, na cabeça dos discípulos, Jesus estava sendo derrotado. Os sacerdotes o tinham derrotado. O Sinédrio o tinha derrotado. Os romanos o tinham derrotado. Ele estava sendo derrotado. Ele estava sendo morto. E morto da pior forma possível, que era a cruz. A cruz era uma morte aliada à tortura. Porque era uma morte lenta e dolorosa. Lenta e dolorosa. A pessoa, uma hora suportava o corpo dela nos seus braços para poder respirar. Aí quando cansava com a dor, não aguentava mais a dor nos braços, ela transferia o peso do seu corpo para os pés. E aí ficava se sustentando com os pés para poder respirar. Aí quando não aguentava mais a dor nos pés, os cravos rasgando os pés, ele transferia o peso do corpo para os braços. E ficava tentando se segurar com os braços para poder respirar. Até que não aguentava mais. Aí ele transferiu o peso do corpo para os pés, porque ele precisava respirar. E se ele não fizesse isso, o diafragma dele fechava. E ele morria por asfixia. Então ele sofria uma profunda angústia para respirar, enquanto sentia uma dor fruto do fato de que os braços ou os pés estavam sendo rasgados. Era uma dor dolorosa, como toda dor, mas de uma dor impensável pelo ser humano. Impensável. Sim. Era muito sofrimento, muita angústia, muita dor, muita trituração humana. Era uma forma de humilhar o ser humano, humilhar o povo e de deixar claro que não valia a pena desafiar Roma. E Jesus está passando por isso agora. E os discípulos que não conseguiram acreditar no sacrifício, não conseguiam perceber que o que estava acontecendo é que o Cordeiro de Deus estava sendo sacrificado para tirar o pecado do mundo. Porque os discípulos achavam que a libertação do ser humano, a libertação de Israel, era vencer os romanos. E eles não entenderam que a libertação do ser humano é vencer o pecado. Os discípulos achavam que a vitória para os judeus era possuir o que os romanos possuíam. Eles não entendiam que a vitória para todos os seguidores de Jesus era ter a liberdade espiritual que Jesus tinha, a comunhão com o Pai que Jesus tinha, o perdão do Pai, a vitória sobre o pecado que nos separa de Deus.
que nos separa da Trindade, que nos mantém na morte espiritual, que nos mantém sob a escravidão de Satanás. Eles não conseguiam entender. Eles achavam que vencer na história era ter tudo que se deseja, era ter a riqueza que se deseja, era ter o poder que se deseja, era ter a riqueza, os bens que se deseja. Eles não entendiam que a vitória na história é triunfar sobre o seu próprio pecado, é triunfar sobre a sua própria miséria, é triunfar sobre a maldade que há no seu coração, é triunfar sobre a miséria do pecado, é triunfar sobre Satanás. Eles não entendiam que Jesus não veio para derrotar os romanos, ele veio para derrotar o pecado. E ele veio para derrotar o pecado tanto pelos judeus quanto pelos romanos. Porque eles não entendiam que Jesus sabia que toda aquela injustiça romana, toda aquela miséria, toda aquela violência, todo aquele crime, todo aquele roubo era fruto do pecado. Que se não houver vitória sobre o pecado, não haverá vitória sobre nada. E que a única maneira de vencer o pecado era ser sacrificado como Cordeiro de Deus. Então, como os discípulos não conseguiam entender a necessidade do sacrifício, como os discípulos não conseguiam entender que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é que dá vitória sobre os romanos, não é que dá vitória sobre os inimigos, não é que dá riqueza, não é que dá posses, não é que dá poder, é que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que se não houver vitória sobre o pecado, não haverá vitória sobre o inferno. E se não houver vitória sobre o inferno, não haverá vitória sobre a injustiça, não haverá vitória sobre a violência, não haverá vitória sobre a maldade, não haverá vitória sobre os vingativos, não há vitória sobre nada. Os discípulos não entendiam que o que os derrotava não eram os romanos, era o pecado. E que o pecado derrotava tanto eles quanto os romanos. Todos estavam sob o pecado e careciam da glória de Deus. E os discípulos não conseguiam entender isso. Então os discípulos não conseguiam entender a necessidade do sacrifício. E como os discípulos não conseguiam entender a necessidade do sacrifício, os discípulos achavam que Jesus estava sendo derrotado, que Jesus tinha sido aprisionado porque os romanos são mais fortes do que ele, porque os sacerdotes são mais fortes do que ele, porque os fariseus eram mais fortes do que ele, porque o sinédrio era mais forte do que ele, e eles então não entendiam o que aconteceu com aquele homem, Deus homem, que curava enfermos, que ressuscitava mortos, que expulsava os demônios, que acalmava a tempestade, que multiplicava pães, que multiplicava peixes, que andava sobre as águas. O que aconteceu com ele? Eles não entendiam que a vitória de Jesus
Era sobre o pecado. Era sobre o pecado. Não era sobre qualquer tipo de violência ou sobre qualquer outro ser humano. Todos os seres humanos precisavam do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como os discípulos não conseguiram entender o sacrifício, eles também não conseguiram acreditar na ressurreição. Eles também não conseguiram acreditar na ressurreição. E aí, eles se trancaram num quarto, inclusive uma coisa tola, tímida, boba até, simplória. Ou seja, eles acreditavam mesmo que uma porta trancada impediria os romanos? Impediria os soldados? Impediria a força bruta? Isso era simplório, mas o medo, o pavor, a falta de fé, o desespero nos faz tomar atitudes simplórias. Frutos de pavor, frutos de ignorância espiritual. Era exatamente o que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam marcados pela ausência absoluta da fé. Eles não conseguiam nem acreditar no sacrifício. Se alguém perguntasse para Jesus, como eu disse, o que está acontecendo enquanto Jesus está na cruz, Jesus responderia: o Cordeiro de Deus está sendo sacrificado para tirar o pecado do mundo. Mas se alguém perguntasse para os discípulos de Jesus, eles diriam, como disseram os discípulos a caminho de Emaús: ele era um homem cheio de poder, de sinais, de prodígios. Nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Mas os fariseus, os sinédrios, os sacerdotes mandaram prendê-lo. Ele foi entregue aos romanos. E hoje já é o terceiro dia da sua morte. Ele foi derrotado. A esperança de Israel desvaneceu. Ele foi derrotado. Nós não conseguimos entender como isso pôde acontecer. Porque nós o vimos ressuscitar mortos. Nós o vimos tocar em pessoas e elas passarem a ver de novo. Nós o vimos dar ordens a respeito de enfermidades de gente que estava a quilômetros de distância. E eles foram curados. Nós o vimos expulsar os demônios, andar sobre as águas. Nós não sabemos o que aconteceu. E hoje já é o terceiro dia da sua morte. Ele está sepultado
desvaneceu-se a esperança de Israel. Então, o que sobrou para os discípulos? Medo, pavor. E qual era a única certeza que os discípulos tinham? Os próximos a serem mortos seremos nós. A qualquer momento, os romanos vão invadir isso aqui e vão nos matar. E os 3 anos de vida que nós dedicamos a andar com esse jovem profeta não nos ajudou em nada, porque não é possível escapar dos romanos. Os romanos dominam todo mundo que nós conhecemos. Onde quer que a gente for, nós encontraremos os romanos pela frente. E por isso, eles não conseguiam acreditar na ressurreição. Se eles tivessem entendido o que significa Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que isso significa sacrifício, imolação, eles estariam gratos, porque o Cordeiro de Deus está sendo entregue em holocausto. Mas eles nem acreditavam na possibilidade de ser isso um sacrifício e nem entendiam que o que os derrotava não eram os romanos. O que os derrotava não era a miséria. O que os derrotava não era a injustiça. O que os derrotava era o pecado. O pecado. Que a libertação que eles precisavam era a libertação do pecado. Veja, não é dos pecados, é do pecado. O pecado era algo dentro deles que os fazia pecar, não importa o que eles fizessem. O tempo todo eles estariam pecando, se o pecado não fosse tirado deles. Então, o que os matava era o pecado. E que o que precisava ser tirado do mundo era o pecado. Então, como eles não sabiam que precisavam da libertação que precisavam, eles também não entendiam o sacrifício, a necessidade de um cordeiro eficaz, que fosse sacrificado de uma vez para sempre. Eles não entendiam. Eles já estavam acostumados com aquela vida de peca, leva um animal no templo, o animal é morto, aí eles voltam para casa, peca de novo, leva o animal para o templo, o animal é morto, aí está perdoado desse pecado, volta para casa, peca, volta lá, isso não para nunca. Isso é uma angústia. Porque eles eram perdoados daquele pecado, mas não era tirado de dentro deles o pecado que os fazia pecar sempre. Eles não entendiam que eles precisavam de um sacrifício, não que os perdoasse porque roubaram, não que os perdoasse porque mentiram, não que os perdoasse porque adulteraram, não que os perdoasse porque mataram,
não porque que os perdoassem porque cobiçaram, mas que tirasse de dentro deles o que os fazia cobiçar, roubar e matar. E o que os fazia roubar, cobiçar, matar, adulterar, mentir, era o pecado. E se o pecado não fosse tirado deles, eles passariam o resto da existência mentindo, roubando, adulterando, cobiçando, o tempo todo, a vida toda. Eles não entendiam que João Batista tinha anunciado a coisa mais preciosa do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O pecado é aquele princípio ativo dentro do ser humano que o faz pecar. Não só que o faz pecar, que deixa o ser humano sem escolha. Porque tudo que o ser humano fará é pecar, mesmo que ele não quebre a lei, tudo que ele fizer, que ele fará é pecar, porque ele está movido pelo pecado, e toda tentativa dele de cumprir a lei ainda será pecado. Porque não será o Espírito de Deus nele. Ele está morto, porque o pecado está nele. Não é uma questão moral, é uma questão existencial. Então, o profeta João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, definitivo. Ele vai tirar o pecado do mundo. Isso é mais do que posses, isso é mais do que derrotar os romanos, isso é mais do que ter seja lá o que for. Mas como eles não conseguiram entender isso, eles não conseguiram apreender isso, eles não entenderam que estavam mortos porque o pecado estava dentro deles. Eles não estavam mortos pelas coisas erradas que eles faziam, eles estavam mortos porque eles não conseguiam fazer nada que não fosse errado. Até quando faziam o bem, eles faziam algo errado, porque estavam movidos pelo pecado, dominados pelo pecado, pela separação com Deus, pela ausência da vida de Deus neles. Então, como eles não entenderam isso, eles nunca andaram com Jesus 3 anos e não conseguiram entender o que Jesus estava falando. Eles andaram com Jesus 3 anos esperando governar sobre os romanos. Eles andaram com Jesus 3 anos esperando que vai vir o governo de Deus e um vai se sentar à direita, outro à esquerda. Quem vai ser o ministro? Quem vai ser o general? Quem é que vai governar a cidade A, B ou C? Quem vai dominar os reinos? Eles não se deram conta que estavam andando com um cordeiro que caminhava em direção a Jerusalém para ser morto. Para então poder tirar, arrancar o pecado do mundo. Eles não entendiam.
E aí eles também não entendiam a promessa de Jesus da ressurreição. Se eles tivessem entendido que finalmente o Cordeiro, depois de 3 anos de demonstrar a todo o seu povo que ele era o Messias, que ele era o Salvador que eles esperavam, agora ele estava pronto para o sacrifício. Se eles tivessem entendido, eles estariam repletos de gratidão. Está sendo entregue o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que vai tirar o pecado de cada um de nós, que vai nos reatar com Deus. E a vida de Deus vai poder entrar em nós. Eles não conseguiam. Então eles não conseguiam ter essa gratidão. E além de não conseguirem ter essa gratidão, eles não tinham esperança. Porque se eles tivessem acreditado na palavra de Jesus, eles teriam se preparado para recebê-lo de volta. Eles teriam dito: vamos preparar uma festa. No 4º dia ele vai estar aqui. Porque no final do 3º dia ele vai ressuscitar. Vamos preparar uma festa. Vamos preparar uma festa para 500 pessoas. Vamos chamar todos os discípulos. Vamos começar a contagem regressiva. 1º dia, 2º dia, 3º dia, ele vai ressuscitar. Mas eles não conseguiram acreditar. E quando as pessoas não conseguem ter fé em Jesus, elas são abatidas pela história. Elas são abatidas pelas dificuldades. Elas são abatidas pelas dívidas. Elas são abatidas pelo mal. Porque eles não conseguem acreditar que servem ao Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo e que ressuscitou e venceu a morte. E que depois que ele ressuscitou, tudo, absolutamente tudo, é apenas uma questão de tempo. Ele vai voltar. Ele venceu a morte. Ele tirou o pecado de nós. Eles não conseguiram acreditar nisso. E aí Jesus invade. Eles estavam esperando ser invadidos pelos romanos. Mas quem invade a casa é Jesus. Aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Vocês estão atribulados? Mas eu disse para vocês. Vocês estão com medo? Mas eu disse para vocês. Vocês estão apavorados? Mas eu disse para vocês. Não tenham medo. A minha paz eu dou a vocês, e a minha paz não é como a paz do mundo. Vocês estão apavorados. Mas eu disse para vocês que eu voltaria no 3º dia.
Eu disse. E vocês não estão me esperando? E vocês não estão gratos? E vocês não estão celebrando? E vocês não têm fé? Vocês não acreditam. Vocês não acreditaram. Durante 3 anos, vocês não acreditaram. Diante de todas as minhas palavras, vocês não acreditaram. Diante de tudo que vocês viram, vocês não acreditaram. Vocês estão apavorados. Vocês de fato são tardos de coração e tímidos de fé. Vocês não conseguem acreditar. Mas aí, Jesus disse: paz seja convosco. Está vendo? Sou eu mesmo. Morri, está vendo a minha mão? Sou eu mesmo, Cordeiro. Está vendo a marca? Sou eu. Olha aqui ao meu lado. Que o soldado romano colocou, estocou a sua espada. Estão vendo? Sou eu, o Cordeiro de Deus que foi imolado. E sabe de uma coisa? Sou eu. E aí eles se alegraram ao verem ele. Aí Jesus disse: olha, paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Mas vocês não vão sós. E nem vão vazios. Porque eu tirei o pecado de vocês. E porque eu tirei o pecado de vocês, eu posso soprar sobre vocês o Espírito Santo da Trindade. Olha, do mesmo jeito que o Pai me enviou para o mundo, para vencer o pecado, eu vou enviar vocês. Mas não tenham medo. Esse é meu Deus, aleluia. Vocês não vão sozinhos. E nem vão vazios. Porque eu tirei o pecado de vocês. E porque eu tirei o pecado de vocês, eu vou poder soprar em vocês o Espírito Santo, e o Espírito Santo estará em vocês. E agora, vocês não serão mais aqueles que carregam o pecado, mas aqueles que são habitados pelo Espírito Santo. E tendo dito isto, soprou-lhes o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que só poderia entrar neles se o pecado não tivesse mais neles. Porque o Espírito Santo não podia entrar neles e conviver com o pecado. Não é com os pecados,
com o pecado, o princípio dentro dos seres humanos, que fazem os seres humanos pecar o tempo todo, até quando fazem coisa boa. Entendeu? Por isso que a gente prega o evangelho para gente que parece boazinha. Porque a gente diz para ele: você não entendeu, moço. Tem um princípio dentro de você que mantém você morto. Não importa se você faz coisas que você acha que são boas e que todo mundo acha que é bom. Você está morto porque dentro de você está o pecado. E porque dentro de você está o pecado, o Espírito Santo não pode entrar aí. Então, querido, você está morto num ambiente de delitos e pecados. Mesmo quando você acha que está fazendo coisa boa. Aí soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo em vocês. A natureza divina vai para dentro de vocês, porque eu tirei o pecado de vocês. E aí, ele disse: vocês agora têm uma missão. Vocês vão sair pelo mundo, perdoando os pecados. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, o pecado dele será perdoado. Se vocês não perdoarem, se vocês retiverem, eles serão retidos. Quer dizer que agora eu saio por aí e digo: não, você está perdoado. Não, você não está. Não. Isso significa que as pessoas para quem eu levar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e elas receberem como seu Senhor e Salvador, os pecados delas estão perdoados. E o pecado será tirado delas. Mas as que não se renderem, os pecados serão retidos. Só que isso é uma missão. Porque eu não sei de fato quais as pessoas que se renderam e quais as que não se renderam. Só o Espírito Santo sabe. Depois eu vou tendo cada vez mais comunhão com essas pessoas. E vou começando a acreditar que acho que é isso mesmo. Acho que é o Espírito Santo está morando nela mesmo. Então, qual é a minha participação disso? A minha participação é ir dizer para todo mundo isso. Então, tem um bocado de situações em que eu poderia dizer para as pessoas sobre o Cristo, mas eu não digo. Eu poderia demonstrar para as pessoas uma vida de alguém de quem o pecado foi tirado, mas eu não faço. Essa é a coisa que mais me assusta na igreja moderna. Os cristãos de quem o pecado foi retirado continuam a viver como se fosse o pecado que comandasse as suas vidas. Eles continuam mentindo. Eles continuam julgando. Eles continuam condenando. Eles continuam desejando vencer os romanos, ter posses, ter dinheiro, ter fama, ter conforto. Eles continuam não entendendo
que Jesus Cristo veio para tirar o pecado. Que a minha e a sua vitória é não precisar mais ser governado pelo pecado. Não ser mais alguém que dá lugar a Satanás. Que a minha vitória é que ao invés do pecado governar a minha vida, agora quem governa a minha vida é o Espírito Santo. Que me foi outorgado por Jesus Cristo. E o Espírito Santo faz de mim pessoa parecida com Jesus. Perdoadora como Jesus, amorosa como Jesus, partilhadora como Jesus, misericordiosa como Jesus. Porque Jesus tirou o pecado de mim, eu fui perdoado, voltei a ter comunhão com o Pai. E o Espírito Santo trouxe para dentro de mim a natureza divina. E que agora eu posso dizer não aos pecados, porque eu não estou mais escravo do pecado. O pecado, o princípio ativo, foi tirado de mim. Mas se eu continuo não entendendo isso, se eu continuo pensando como os discípulos, eu continuo derrotado pela história, com medo das dificuldades, com medo das doenças, com angústia financeira, com desejo de ter, de possuir, de poder. E eu continuo sendo um agente de justiça. Um agente de miséria. Qualquer pessoa que for morar na minha casa não vai conseguir ver que o pecado foi tirado de mim e da minha casa. Ele vai me ver discutindo, brigando, murmurando, reclamando, xingando, atacando as pessoas, falando mal. E ele vai perguntar para mim: quando foi que o pecado foi tirado de você? Ele vai ver eu desejando as mulheres como qualquer mundano deseja. Ele vai ver a minha incapacidade de respeitar a minha esposa como qualquer mundano faz. Ele vai ver as piadas sujas. As agressões, o desrespeito. Mas é claro que eu sempre vou poder dizer para ele que Deus me deu um carro novo. Mas Jesus Cristo não veio para derrotar os romanos. Não veio para me dar o que os romanos têm. Jesus Cristo veio para tirar o pecado de mim. Jesus Cristo veio para tirar o pecado de mim. E agora eu sou membro da igreja.
E a igreja é o grupo de pessoas de quem o pecado foi tirado. É o grupo de pessoas que recebeu o Espírito Santo em si. E que agora é guiado pela natureza divina. Eu não sei que compreensão a igreja passou a ter da fala de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei que compreensão a igreja passou a ter do sacrifício. Jesus dizendo: ninguém toma minha vida, filho. Não são os romanos que estão me tomando a vida. Não é o sinério que está tomando a minha vida. Não são os líderes judeus que estão tomando a minha vida. A minha vida, filho, ninguém a toma. Eu a dou para a reassumir. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Então, hoje é Páscoa. É a data em que nós nos lembramos disso. Na verdade, a gente devia se lembrar disso todo dia. Porque se a gente se lembrasse disso todo dia, a gente não aceitaria pecar. A gente não ficaria se defendendo quando pecou. A gente não ficaria se defendendo dizendo: não, eu gritei com ela assim, eu falei assim mesmo, mas você não sabe o que ela fez. Não, desculpa, eu não perguntei isso. Eu perguntei: filho, eu tirei o pecado de você e você voltou a abraçar o pecado? Ah, o senhor sabe, a carne é fraca, filho. Eu tirei o pecado de você e você voltou a abraçar o pecado? Por quê? Por quê? Você acha mesmo que eu estou esperando que você suba uma escadaria ou que você jejue 40 dias? Eu estou esperando que você acredite. Eu tirei o pecado e que você deixe o Espírito Santo governar a sua vida. Que você pare de se defender todas as vezes que você abraça o pecado. Não me venha com a conversa de que a carne é fraca. Não me venha com a conversa que você não resistiu à tentação. Não me venha com a conversa de que o senhor não entende. Eu tirei o pecado de você. Eu soprei o Espírito Santo em você. Você está vivendo assim porque você desejou o pecado de novo. E agora você acha que eu vim para lhe dar o que os romanos têm? E eu vim
para que você seja instrumento de salvação dos romanos também. Não me venha com conversa. Não me venha dizer que você está vivendo essa porcaria de vida. Eu tirei o pecado de você. E você o desejou de novo. Explica isso para mim. Você agora quer o que os romanos têm. Mas eu não vim para dar a você o que os romanos têm. Eu vim para tirar o pecado de dentro de você. Eu vim para mudar o princípio ativo da sua vida. E você decidiu viver essa porcaria de vida de novo. E toda vez que o meu espírito fala com você, você acha uma desculpa. Você não se arrepende. Você não pede perdão. Você não pede ajuda. Você não pede nem oração. Você continua fazendo isso. Você continua mentindo, agredindo, gritando, caluniando. Eu tirei o pecado da sua vida. E a única forma de você festejar a minha vitória é deixar o meu espírito governar a sua vida. E você deixa o meu espírito governar a sua vida quando você para de se defender e começa a pedir perdão. Essa é a missão de Jesus. Essa é a missão da igreja. Não é sair por aí condenando as pessoas porque elas erram. É sair por aí ensinando as pessoas como elas podem viver sem precisar errar. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus tira o pecado de alguém, essa pessoa não está mais obrigada a pecar como as outras estão. A menos que deseje o que os romanos têm. E foi por causa disso que os judeus não conseguiram crer em Jesus. Nem os seus discípulos creram. Porque eles não entenderam que o nosso adversário é o pecado que está em nós. Que nos escraviza. Que tenazmente nos assedia. E que a nossa vitória é ser governado pelo Espírito Santo. E ter a vida de Jesus. O jeito de viver que Jesus tinha. Esse é o ponto. Então isso é a Páscoa. E isso é a vida da igreja. E aí essa igreja se torna um instrumento de justiça. Um instrumento de vida.
um instrumento de libertação dos seres humanos, um instrumento de transformação da sociedade. Porque agora, naquele bairro, naquela sociedade, tem um grupo de pessoas que não são mais motivados pelo pecado, mas pelo Espírito Santo que vive neles. Então, o que Jesus espera? Que você e eu paremos simplesmente? Não. Ele espera que nós peçamos perdão e ajuda. Uma vez um menino chegou na minha sala e disse: eu sou viciado em pornografia na internet. O que eu devo fazer? Como eu posso escapar disso? Eu disse: você não pode. Satanás já agarrou você. E essa porcaria vai perseguir você até acabar com você. Você vai acabar com o seu casamento. Porque você vai olhar para sua mulher e querer aquela prostituta que está lá. Você vai desrespeitá-la. E quando nascer o seu filho, ele vai ser perseguido pelos demônios que tomaram você. Toda a sua geração está condenada. Você não pode. Você é só um escravo agora. Ele me disse: então não há nada que eu possa fazer? Eu falei: você já tentou fazer alguma coisa? Já. Deu certo? Não. Você está esperando que eu te dê mais tarefas? Por quê? Você já não fracassou em todas que você tentou? Já. Então eu vou fazer o seguinte: você não pode, mas Jesus pode. Então você vai se encontrar comigo semanalmente. E eu vou orar por você. E o Espírito Santo vai levar você ao arrependimento, porque você não se arrependeu ainda, você só está cheio de vergonha. Mas o Espírito Santo trouxe você até aqui. Então eu vou orar por você. Vai ser um longo caminho. Primeiro o Espírito Santo vai levar você a se arrepender. Que agora você é só um sem vergonha. Você é só um safado que engana todo mundo no domingo na igreja. Ou pelo menos tenta. Mas eu vou orar por você. Eu vou orar com você. Você vem aqui. Vou orar com você. E por você. O Espírito Santo vai levar você ao arrependimento. Quando o Espírito Santo levar você ao arrependimento, começa a sua libertação. Gradativamente o Espírito Santo vai libertar você. E quando o Espírito Santo libertar você, os dons que o diabo está tentando impedir aparecerem em você vão aparecer. E você vai se tornar um instrumento de libertação nas mãos de Deus. Bom, resumo da ópera: hoje esse menino é um dos
servos mais eficazes que Jesus Cristo tem no nosso meio. Os dons dele afloraram. A vida dele foi transformada. O casamento foi salvo. A presença do Espírito Santo começou a se manifestar na sua casa. Eu disse, você abraçou o pecado de novo. Você precisa de novo do poder de Jesus Cristo. Poder da ressurreição. Eu vou ministrar a você o poder da ressurreição. Pelo sangue de Jesus Cristo. Isso vai libertar você. E aí um dia você virá aqui, não mais para orar comigo, para eu orar por você, mas para nós orarmos juntos, por tudo aquilo que o Espírito Santo pedir que nós oremos. O problema é que a igreja não acredita mais nisso. Ele manda o sujeito fazer terapia. Dá um montão de receita para o sujeito. A igreja não acredita mais que é pelo Espírito Santo de Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Isso é oração. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Quando a gente para de interceder uns pelos outros, as pessoas não conseguem mais vencer os seus pecados. Vão se tornando escravos. Aí tem de mentir para todo mundo, inclusive para si mesmos. E aí começam a se defender. E depois viram apenas zombadores. Então eu queria deixar isso para a sua meditação. É Páscoa. Jesus venceu. Ele tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado de mim, tirou o pecado de você. Você não precisa mais abraçar o pecado. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, você tem de esquecer os romanos. Você tem de entender que você não foi salvo para ficar rico. E você tem de entender que aqueles que andam com Jesus padecerão tribulação. Que a vitória do cristão é a vitória sobre o pecado. Não é a cura de uma enfermidade. Não é ter o dinheiro que gostaria. É ter vitória sobre o pecado. É ter deixado de ser escravo. Entendeu? Essa é a vitória da Igreja de Cristo. Se a gente não viver essa verdade, tudo que a gente disser será mentira. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e Ele ressuscitou. Que Deus nos abençoe. Se enquanto eu conversei
com você sobre isso. O Espírito Santo falou alguma coisa no seu coração? Mostrou para você que você voltou a abraçar o pecado? Não deixe a noite chegar para você hoje sem pedir perdão. Não deixe a noite chegar para você hoje sem procurar alguém que você confia para orar com você. Não deixe a noite chegar para você sem que você fale com o seu Deus. Que Deus abençoe você.